Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Você em casa nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante para nós. Através do live stream do Facebook você pode participar no chat. Sua mensagem é muito importante, a interatividade faz parte deste programa. E eu gostaria de agradecer aqui a audiência do programa de ontem, em que falamos sobre a polarização política. Nós tivemos a participação dos advogados Vinícius Boeira e José Antônio Rosa. Na edição de hoje do nosso programa, nós vamos falar sobre o sistema político brasileiro e como ele impacta na nossa vida, como ele atrasa o país. Para falar sobre esse assunto, eu convidei duas pessoas que têm amplo conhecimento a respeito dessa questão. O César Day, que está aqui no programa e é o vice-presidente do movimento... Secretário-geral. Secretário-geral do Movimento Parlamentarista Brasileiro. E também o Dirceu Quadros, que é consultor político. Boa noite. E faz um trabalho de assessoramento na bancada federal do Partido Novo. Muito bem, antes de começar o programa, eu quero aqui comentar rapidamente o fato de que o ministro Sérgio Moro autorizou uma força-tarefa para atuar naquele presídio no Pará, em que houve uma rebelião, no qual 57 presos acabaram sendo mortos, sendo 16 deles decapitados, em uma guerra de facções que ocorreu dentro daquela unidade prisional. A resposta tem que ser imediata, ela tem que ser efetiva, para que episódios como esse não se repitam. Eu vi um monte de gente nas redes sociais comemorando, porque 57 bandidos morreram. Mas isso é absolutamente intolerável. Porque, afinal de contas, se o Estado não consegue controlar o que acontece dentro de uma penitenciária, o que dirá sobre o que acontece fora dela? As penitenciárias brasileiras viraram território do crime organizado. E não apenas no Pará. O Pará é apenas uma referência que surge agora em virtude desse massacre. Agora, não há nenhuma diferença em relação a outras unidades prisionais, incluindo as do Rio Grande do Sul. Blocos são divididos por diferentes grupos de criminosos. E foi o que aconteceu ali. Um grupo invadiu o local onde estavam os integrantes de outro grupo e botaram fogo. Aí a maioria dos criminosos morreram asfixiados. E detalhe, 16 decapitações. Quer dizer, uma coisa para além do período medieval. Bizarro. É bizarro, é absolutamente envergonhante uma situação em que as forças de segurança não têm capacidade de reação, né, e de controle. Não se pode continuar permitindo que os ambientes que deveriam ser de segurança sejam uma verdadeira balbúrdia que atua em favor do crime organizado, como está acontecendo atualmente. Já antecipo pauta. Na próxima semana nós vamos falar com dois especialistas nessa área aqui no programa, o Bruno Carpes e a Débora Calans, que os dois são promotores e atuam exatamente nesta seara. Então, já antecipo para vocês o convite a assistir a edição da próxima quarta-feira do Cruzando as Conversas. E eu quero mandar um abraço aqui para o Rodrigo Luzardo, com quem eu estive hoje. Foi meu colega de campanha, o Rodrigo. Rodrigo Luzardo. Rodrigo Luzardo esteve comigo hoje, e eu quero mandar aqui o meu abraço para ele. Uma pessoa muito bacana. Eu estive com ele num evento hoje deixa eu pegar aqui a BINE, né, que é a Associação Brasileira de Eletrônica. Nós vamos convidá-los também para vir ao programa para falar dos inúmeros projetos que estão sendo desenvolvidos nessa área aqui no Rio Grande do Sul.
Né? E são vários. Eu fiquei muito impressionado hoje no almoço. Né? E vamos trazer aqui as iniciativas que realmente podem fazer a diferença para o desenvolvimento do Estado. Então, parabenizar o pessoal da Bini e o Rodrigo pelo evento de hoje, em que estive presente lá, convidado por ele e pela direção da entidade. Parabéns a todos aí pelo trabalho realizado. César Day, bem-vindo aqui ao Cruzando as Conversas. Boa noite. Boa noite. Guilherme, eu gostaria de desejar para vocês e para os nossos ouvintes uma excelente noite. Nós vamos ter, não digo um debate, mas uma conversa, né, Dirceu? Exatamente. A respeito do que se pode fazer, o que se pode não fazer para que esse país se desenvolva, né? Porque da maneira que a ótica que eu estou vendo é que tem muito mais gente interessada em fazer com que a coisa não se desenvolva do que propriamente dito que ele se desenvolva. Isso é muito triste, ainda mais para mim que vim de um país como o Canadá, o mês passado passei todo lá, e vi como eles fazem e comparando com o que a gente faz. Eu estava falando contigo antes na sala ali, em off, que eu estava lá no Canadá, eu senti falta do assalto, eu senti falta da pressão, do trânsito, do buraco. Dos buracos também? Dos buracos, lá não tem buraco. Então, assim, eu acho que será que eu me acostumei com isso? Isso é muito triste quando a gente diz que se acostuma com a coisa ruim, né, Tia? É sinal que a gente está muito pequeno, né? Eu espero que isso mude. Estamos presos a uma realidade de violência, falta de estrutura e absoluto menoscabo pela coisa pública. E tem muita gente achando que isso é bom e que lutam para isso continuar. E lutam para continuar. É inadmissível, Dirceu. Exatamente. E muitas vezes o Estado... Dirceu, bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Boa noite, César. Boa noite, Guilherme. Dirceu estava me devendo uma vinda aqui no programa, eu já tinha convidado ele não pôde. É verdade. E daí no dia que tu vieste ao programa, no dia que tu não vieste ao programa, te aconteceu uma coisa desagradável. Aconteceu alguma coisa com o teu carro. Eu lembro que tu fez um relato nas redes sociais. Eu devia ter vindo. Exatamente. Boa noite, Guilherme. Obrigado por esse convite aí. Acompanho o trabalho do Guilherme desde a época do Brasil Paralelo. E é um amigo aí, um jornalista de muito reconhecimento aí, que tem trazido as informações com muita transparência, trazido pessoas aqui para comentar esses debates. E realmente, né, comentaste, o Estado está ausente nas áreas essenciais, nas áreas em que deveria estar prioritariamente provendo políticas públicas para as pessoas. Inclusive foi aonde o Estado teve o seu início, que foi para promover de fato segurança pública, né, lá na época ainda da Idade Média, quando começou a se pensar no Estado, e às vezes quando o Estado não aplica, vamos dizer assim, foco nas áreas básicas, ele acaba atrapalhando em outras áreas que não devia atuar. Então é uma distorção absolutamente esdrúxula que a gente vive no país, né? Sabe, Dirceu e Guilherme e as telespectadores, eu que ouvi numa rádio antes, por isso eu falei ouvintes, né? Se o governo se preocupasse em apenas governar e deixar com que os empresários tratem a questão econômica de fornecer emprego, porque quem gera riqueza é o empresário, não é o governo. Obviamente. O empresário é que gera emprego. A gente traça um paralelo, eu chamo de paralelo Guaíba para baixo e Guaíba para cima. Compare os empresários que estão na parte de baixo do estado e compara, eu falo do Rio Grande do Sul, e os empresários que estão na parte de cima do estado. Não obstante o Guilherme seja de Farroupilha, mas o pessoal da Serra investe muito mais, aplica muito mais, mesmo com esse ICM esdrúxulo, com os impostos esdrúxulos que o Estado está cobrando dos empresários. O governo almoça, janta, toma café, se diverte, anda junto com as pessoas. E deita na nossa cama. Eu não quis ser mais... Não, mas é verdade. Eu não queria ser mais enfático. Todas as instâncias da vida ele se faz presente, menos naquelas que são essenciais. É impressionante. Eu saí de Porto Alegre hoje, que eu fui a Guaíba numa rádio fazer uma apresentação pro pessoal lá. Aqui a gasolina estava 4,49 em média, 4,50. Eu passei o pedágio, estava 4,39 e ela vem de esteio. Aí tu chega em Santa Catarina, é 3,89 e a gasolina, pasme, vem de Canoas. Gente, isso aí é tributação. Isso é tributação. Existem muitas reformas que têm que ser feitas nesse país. A primeira está sendo feita agora,
que é a reforma da Previdência, que eu acho que tinha que ser a do Guedes, a primeira. Com certeza. Não essa que está aí, que isso aí é um Frankenstein. Aí foi muito desidratada. Né? Eu estive no plenário durante a votação dos destaques da reforma. Então. Como o Guilherme falou, eu faço parte de uma assessoria do Novo na Câmara. Sim. E nós acompanhamos a desidratação vindo para vários tipos de setores da política, do que trabalham no Estado, conseguindo obter as suas aposentadorias especiais. Né? O Novo se posicionou contra qualquer tipo de aposentadoria especial para todo mundo, mas infelizmente... Foi o único partido que votou unido, né? Exatamente. O nosso grande Uma pena problema... que os destaques ganharam força depois que o presidente fez aquela militância em favor dos integrantes do setor da segurança pública. Porque até então não havia né, o risco de tantos destaques serem aprovados como acabou acontecendo. Esse tipo de reforma que foi aprovada agora, antes essa do que nenhuma, porque eu acho que no final do ano o Brasil não ia ter dinheiro para pagar a aposentadoria dos que estão aposentados. Ia faltar dinheiro, como está faltando aqui. É velha história, né, César? A reforma que vai ser aprovada não é a reforma que nós desejamos, é a reforma que é possível. Né? Bom, enfim, infelizmente levamos assim. o Congresso brasileiro, e o Dirceu está lá, está vendo de perto, o Congresso brasileiro ainda é muito ligado aos setores corporativistas. Exatamente. E é triste observar que o partido do presidente também faz parte deste conjunto. O PSL é um partido que acaba cedendo muito ao corporativismo. No caso, ao corporativismo do setor das forças de segurança pública. Eu não estou aqui dizendo que servidor de polícia não deve ser valorizado. Muito pelo contrário, eu sou, inclusive, editorialmente, um dos apresentadores aqui no Rio Grande do Sul que mais tem falado em favor da polícia. Mas não se valoriza a polícia com questão relativa à aposentadoria. É outros fatores. Condições de trabalho, outros fatores. amparo legal. Mas em relação às reformas, que eu iniciei o assunto, falei na reforma previdenciária, tem a reforma tributária, que essa tem que haver, ela tem que acontecer de qualquer maneira. Eu acho que tinha que ser primeiro que a previdenciária, para poder dar condições de que os empresários e a própria geração de emprego possa também financiar a aposentadoria desse pessoal. Então eu acho que a reforma tributária tinha que ter vindo na frente. Até começou a tramitar, bom, acho que pegar o gancho aqui, que o César, a gente tem a PEC 45, que é do deputado Baleia Rossi, ela não é, a proposta que está tramitando hoje a tributária não é do governo da Presidência da República, mas é uma proposta boa que inclusive o próprio presidente disse que não importa de quem o filho seja, algo nesse sentido, não importa que ele ande. Exatamente. Então vai ter apoio do governo, isso é muito importante dizer, é uma reforma que de início, nós não podemos pensar na diminuição dos impostos, porque primeiro nós precisamos passar por uma reforma administrativa para diminuir o tamanho do Estado e aí sim, futuramente, nós temos uma redução da carga tributária. Mas essa reforma, por mais que ela não faça isso, ela vem desburocratizar. Ela unifica 5 impostos, tem o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ICMS, da Circulação de Mercadorias e Serviços, que são impostos estaduais, ISS, que são impostos sobre serviços que é a nível municipal, você tem PIS e COFINS, que é a contribuição que financia Acabou meu salário. Exatamente. Eu não tenho mais para pagar, chega de imposto. E ainda chega na questão do PIS, que é a parte de integração social. Você vai pegar esses 5 impostos com base na reforma tributária e unificar em um único, que como é nos Estados Unidos, como é no Canadá. Exatamente. O Canadá é dividido em vários estados e cada estado tem o seu percentual. Por exemplo, eu estava no estado de Alberta, que é 10%. Tudo é 10%. E tem o imposto de renda, que sim, esse é pesado lá, é em torno de 40% anual. Mas tu tem a contraposição das coisas. Por exemplo, tu precisa ir num médico, num hospital, tu não paga nada. O SUS deles, que é igual ao nosso, funciona. É que o intermediário, chamado governo, não está querendo ganhar dinheiro em cima. E continuando a história da reforma, em relação à reforma tributária e da reforma da Previdência, ainda tem outra tão importante quanto, que é a reforma política. Com certeza. Essa nós temos que reformar. Do programa de hoje. Nós temos dizem que reformar. Que é a mãe de todas as reformas. É a mãe de todas as reformas, que tinha que acontecer por primeiro. Por quê? Porque o sistema presidencialista, Dirceu e Guilherme e telespectadores, faliu. O Brasil não soube usar o presidencialismo. Por quê? Não é possível que entre senadores e entre deputados federais, que somos 600 pessoas, 600 homens que vão lá legislar, fazem o que fazem para legislar em nome de 200 milhões de habitantes. Aliás, esse é um ponto. O segundo ponto é que
as leis que eles fazem, as coisas que eles fazem lá, nós não somos consultados, porque primeiro a gente coloca eles lá para depois eles fazerem as coisas. Então o sistema parlamentarista, já defendo aqui, é o melhor. Já abrindo aqui. É o melhor sistema. Só para orientar o nosso debate, que agora vamos aprofundar em relação à reforma política, depois eu quero ouvir do Dirceu a relação de como é que funciona atualmente o trabalho no Legislativo, das comissões e do plenário. Show de bola. Que entra exatamente nessa seara que o César abordou aqui, sobre o fato de muitas coisas que são abordadas lá não serem do conhecimento da população. A gente não sabe nada. Quer dizer, é um congresso distante. Já foi pior. É um congresso longínquo. Já foi pior, porque com o pessoal do Novo, com o pessoal do Democrata, que estão lá, o pessoal que estão lá, eles têm mandado, e alguns outros deputados têm mandado muita informação pelo Instagram, pelas redes sociais. Então eu digo, já foi pior. Está melhorando. Então vamos pegar aqui a informação que foi reverberada esses dias pela imprensa. O Mourão, vice-presidente da República, disse na segunda-feira, dia 15, dia 15 de julho agora, que o Congresso deve discutir em breve a reforma política. A declaração foi dada durante um discurso na Fundação Getúlio Vargas, disse o vice-presidente. Temos um sistema político que ele é difícil de conceber, tal a fragmentação partidária que nós temos hoje lá dentro do Congresso. Temos 26 partidos representados. Apenas 2 têm mais de 50 deputados. Em torno de 7 têm entre 30 e 40. O restante são partidos com 10, 8 deputados. Então é extremamente fragmentado o nosso Congresso. Não é fácil de lidar com isso aí. Os partidos deixaram de representar o pensamento da sociedade como um todo. O ideal seriam 5 ou 7 partidos. Mourão sugeriu ainda o voto distrital como forma de baratear a eleição, citando o Caixa 2 como uma válvula de escape para a corrupção no sistema eleitoral. Bom, sobre essa declaração aqui do Mourão, né, a primeira parte relativa à formatação das bancadas, é aquela velha história, né? Não existem 5 ou 6 ideologias. Né? Ainda assim você tem 26 partidos representados. E se eu não me engano, esta legislatura é a que tem o maior número de partidos diferentes dentro do Congresso Nacional. Isso traz um problema para quem vai propor um projeto para o Congresso. Quer dizer, você tem que apaziguar os ânimos de uma forma ainda mais incisiva, você tem que negociar, você tem que sentar ali para deliberar e muitas vezes, nós sabemos, as vontades externadas por alguns desses partidos, algumas dessas siglas, não são, como poderia se dizer, das mais republicanas. Isso é bastante danoso para a democracia representativa. Eu gostaria da avaliação, primeiro, antes de entrar na questão do voto distrital, eu gostaria que vocês avaliassem como é que estão os partidos políticos hoje, qual que é a opinião que vocês têm em relação a eles. Começo pelo Dirceu, que está no Novo. Eu acredito que hoje são 35 partidos que estão... O Novo tem 8, por exemplo. Isso, temos 8 deputados federais lá na bancada da liderança. Nosso líder é o deputado federal Marcel Van Hatten, aqui do Rio Grande do Sul. Mas sobre a questão de você ter muitos partidos, eu acredito o seguinte, se você há um interesse de muitas pessoas em estarem buscando fundar um partido hoje, é porque há algo por trás. Então, eu acredito o seguinte, financiamento público de campanha. Você pega tanto o fundo partidário quanto o fundo eleitoral. Ano passado, o fundo partidário destinou 1,2, 1,3 bilhões de reais para as campanhas. Aliás, o fundo eleitoral e o fundo partidário foi 887 milhões de reais, distribuindo para os partidos. Você há um interesse aqui, por isso que há muito partido. Todo mundo quer uma fatia do bolo, e a partir do momento que você tem um partido para poder usar a verba pública, tempo de TV... tempo de rádio, você tem os privilégios estatais para poder participar de um pleito, e principalmente se tratando de um dinheiro público que vem fácil para as pessoas, eu acredito que aí sim há uma motivação e é por isso que nós temos essa pluralidade de partidos. A partir do momento que não existisse isso, eu gostaria de ver
enquanto diminuiria o número de partidos no Brasil. O Novo, por exemplo, é um partido que não usa um centavo desse dinheiro, tanto para as campanhas, para se manter, enfim, né? Mas eu acredito que esse é um dos grandes fatores de motivar esse número expressivo. Aliás, esses dias eu estava conversando com alguém em relação a essa verba pública que é destinada para os partidos políticos e mencionava o caso do Novo, que tem tentado disponibilizar esse recurso para o erário. Perfeito. Mas não tem conseguido. Não tem conseguido. A gente até tentou, através de um destaque na Câmara, porque, basicamente, começando no começo, né, foi feita uma consulta pública ao TSE no ano passado, pelo partido, para pedir se haveria a possibilidade da devolução desse dinheiro para o cofre público, para ser aplicado em fins mais nobres, vamos dizer assim, através do governo federal. No entanto, a resposta que se teve foi que esse dinheiro ele não poderia ser devolvido, mas se fosse, seria redistribuído entre os outros partidos, porque seria devolvido ao próprio fundo partidário. Então, o Novo não fez isso, obviamente, mas manteve esse dinheiro em caixa para que, quando os deputados federais fossem eleitos, após a campanha, se tentasse mudar a legislação para que houvesse a permissão, veja bem o absurdo, para que se houvesse a permissão de se devolver esse dinheiro para o governo. Então, foi tentado, através de um destaque, faz mais ou menos 3 meses a atuação lá da bancada do Novo, conseguimos um número expressivo de votos, 144 parlamentares votaram a favor, e foi um resultado muito bacana para o partido, mas infelizmente não foi aprovado mesmo assim. Então, nós, além desse destaque, que foi um teste, vamos dizer assim, ainda já tem um PL protocolado pelo partido, foi um dos primeiros projetos lá no início da legislatura que foi protocolado, para tentar conseguir devolver o dinheiro. Então, nós vamos ter uma batalha pela frente ainda numa votação no plenário. Agora, isso revela a natureza, né, dessas siglas que, além de não abrirem mão dos recursos, impedem que um partido que não quer esses recursos ceda esse dinheiro para a população. Exatamente. É uma cultura de apropriação do erário. Indébita. Indébita, absolutamente. E agora com a previsão de se elevar a dotação do fundo. Né? Perfeito, em Isso quase tá sendo dobrar. debatido lá, exatamente. Agora é para 3,9 bilhões, alguma coisa nesse sentido que está se debatendo. Estou recebendo uma pergunta aqui de um assistente nosso, o Edson. Bem. Ele manda perguntar: quem define o valor desse fundo partidário? Ele é votado, na verdade, dentro da Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados, né? Então é pelos próprios deputados, né? Perfeito. Tudo passa pelos parlamentares. O que eu quero falar é o seguinte, Guilherme: se o sistema parlamentarista... É a única classe que define o próprio salário. Se o sistema parlamentarista fosse aplicado no Brasil... Sem ofensa, a bancada do Novo. Não, o Novo é o único diferente. É verdade. É o único diferente. Eu não sou filiado ao Novo, sou filiado a outro partido, mas tem muitas ações no Novo que a gente tem que admirar. Tem que admirar. O que é certo, o que é errado é errado. Nós passamos 20 anos curtindo o errado na nossa cabeça. Está na hora de mudar. Gente, não tem mais espaço para mimimi, para nhenhenhé. Se o sistema parlamentarista tivesse sido aprovado quando foi votado em 98, nós não teríamos empichado um presidente, ou 2 talvez. Né? Nós não teríamos... Com certeza. Nós não teríamos um presidente na cadeia. Com certeza, porque o sistema presidencialista, ele é o sistema da crise. O sistema parlamentarista, ele ameniza o efeito. Sabe qual é o único lugar que deu certo o presidencialismo, que não é um presidencialismo, se tu for ver, de fato, ele é um parlamentarismo? O presidencialismo americano. Claro. Por causa dos colégios eleitorais. Exato. Eles não decidem nada sozinhos. Aí tá. Eu pego o deputado Marcel Van Hatten, que eu, digamos, estou elencando, eu votei nele. Eu quero que ele vá lá para a Câmara para fazer leis, reformar as leis para melhorar a minha vida aqui. Não para o partido tal, tira ele dali e bota ele como secretário não sei do que, ou ministro não sei das quantas. Você frauda a representação Perfeito. política. Né? Claro, eu vou cobrar de quem? Porque quando o que acontece é o seguinte, quando o cara nomeia um deputado que foi eleito para ser secretário, ou para ser deputado federal, ou para ser ministro, ou para ocupar para ser embaixador, né? O que tu faz? Tu puxa para dentro do Congresso alguém que não teve voto suficiente para entrar lá. Brilhante. A partir do momento que tu faz isso, qual que é o efeito danoso? Tu gera dentro do Congresso Nacional a falta de representatividade.
E aí tu tem esses fãs que tem aí. Além de todos aqueles parlamentares que estão lá, não porque os 513 deputados não são os 513 mais votados. Isso é importante dizer. O sistema atual, que é o sistema proporcional, faz com que muita gente que não teve voto esteja lá legislando. Ou uns tiririca da vida que fazem 1,5 bilhão de votos, isso, leva 3, 4 com ele. Teve uma vez, Dirceu e César, que o Enéas, o famoso Enéas Carneiro, se elegeu em São Visionário. Paulo. Ok, mas se elegeu em São Paulo, estou falando de um caso que serve para ilustrar essa distorção do sistema proporcional. Ele foi eleito com 1,5 milhão de votos. Os votos foram para ele. Agora, pelo sistema brasileiro, o que acontece? Os votos dele servem para capitalizar os candidatos da legenda que estão junto com ele e que não tiveram. Resultado, ele foi eleito com 1,5 milhão de votos e puxou parlamentares que foram eleitos com 100 votos. Imagina. 100 votos. O cara não representa nem a vizinhança. Nem ele votou nele. O que aconteceu? Depois que o Enéas morreu, acabou. O que esses parlamentares fizeram? Eles se bandearam para outros partidos. Não, sumiram. Sumiram. Falta legitimidade, né? Você vê casos assim. E ali o César comentou num ponto interessante. Quando o parlamentar está eleito, ele vem para fazer legislações que beneficiem a sociedade. Mas, infelizmente, a cultura que eu tenho visto no Brasil é que nós temos um excesso legislativo, a gente vive num entulho legal, que tem um levantamento do Instituto Endeavor, do Doing Business, que fala que nós temos mais ou menos 5,4 milhões de normas criadas desde a Constituição de 88. Por dia, são aproximadamente 700 normas criadas. 700 por dia? Em câmaras municipais, em legislativo estadual e o federal. Como é que pode, né? Só que o problema é o seguinte, você tem um entulho legal que muitas vezes acaba atrapalhando o cidadão ao invés de auxiliá-lo, que é a finalidade inicial da legislação. Então você tem legislações que impedem, aí vem o ponto do debate, o desenvolvimento econômico do país. Você pode pegar vários exemplos de legislações que, por exemplo, diminuem a eficiência do próprio Estado, muitas vezes, em dar uma resposta. Tem o caso de uma legislação ambiental aqui do Rio Grande do Sul, que ela dá um prazo para o órgão responder um protocolo de um cidadão de 6 meses. Imagina, você tem meio ano para esperar o Estado te responder. Essa é uma legislação estadual. Você tem uma legislação que cobra que as pessoas enviem documentos por fax, uma lei de 2009, a lei do pregão eletrônico estadual, que os cidadãos enviem documentos para o governo via fax. É uma legislação que está em vigência até hoje. Foi feito um trabalho na Assembleia Legislativa para a desburocratização e foi dado andamento até os parlamentares do Novo, Giuseppe e o Fábio, entreguei em mãos para eles algumas questões nesse sentido. Mas são legislações arcaicas que o Estado ele não tem a agilidade dele mesmo se acompanhar. E muitas dessas normas, elas muitas vezes acabam atrapalhando, né, o desenvolvimento. Você tem assim legislações que impedem muitas vezes de ser gerada riqueza, 1001 alvarás, carimbos, taxações que acabam, por essa burocracia, impedindo o crescimento econômico de um país. Tem também um estudo que diz que são 45 bilhões de reais, esse do Doing Business, que o Brasil perde por conta dessa burocracia, anualmente. Então é um retrocesso. A gente está, acho que na posição de um ranking de 190 países, a gente está perto da Venezuela ali na 175ª posição na demora média para abertura de empresas. No Brasil, em torno de 90 dias. Né? Eles quase conseguiram nos fazer virar uma Venezuela, mas não conseguiram. Não conseguiram. Esse excesso de legislação ele causa um fenômeno chamado insegurança jurídica. Perfeito. Sim. Na tentativa de regular cada detalhe da vida cotidiana, você gera um apanágio legal que praticamente a inviabiliza. Sim. E a legislação não cola, porque ela é impraticável. E sendo uma legislação impraticável, as pessoas não vão seguir. Ou seja, todo mundo, de alguma maneira, está na ilegalidade. E aí? E aí, como é que faz? O que eu digo é o seguinte... Então, e isso é efeito de um Congresso Nacional que está absolutamente despido de representatividade legítima em termos de eu votei naquele parlamentar e aquele parlamentar me representa. Como eu disse aqui antes, um Congresso longínquo e que sofre os efeitos exatamente do sistema político que nós temos. E que distância, né? E que distância eles estão da gente. E um detalhe, os dois maiores pontos que eu acho, que eu penso e que eu analiso em relação a o que está travando o país. O principal, corrupção. E o segundo,
pior. Burocracia. No momento em que a corrupção for combatida do jeito que está sendo combatida, mesmo levando as pauladas de um dia para o outro, eu acho que nós vamos chegar a um termo comum bom. Eu não digo diminuir 100% a corrupção, porque isso não existe. Eu acho que ela vai ficar em torno, não digo quando, mas acho que chegamos a uns 60%, 70% do controle disso. Mas a burocracia, ela tem obrigação de acabar. A burocracia, ela tem que ser extirpada, porque ela é filha da corrupção. A burocracia, ela gera um caldo de cultura para que a corrupção se estabeleça. Com certeza. E isso tem que acabar. No momento que parar com essa história do documento daqui, tem que ir para cá, tem que fazer, tem que subir, tem que descer, 700 emendas, não me interessa. Tem que acabar, porque se não acabar isso, Guilherme, essa seara vai continuar acontecendo. E não vai ser os deputados do Novo, não vão ser os deputados do Democrata, ou seja lá quem for, ou o Bolsonaro, ou o Amoedo, ou seja lá quem for o presidente, nunca vão conseguir mexer nestas metástases. Eu quero trazer aqui um aspecto relativo a algo que nós estávamos comentando aqui antes de entrarmos no ar com o Dirceu, que está muito em cima das questões das comissões dentro do Congresso Nacional. Eu gostaria que tu explicasse, tu que está lá olhando de perto para o nosso público, como é que funciona isso e qual é a parte mais importante do trabalho do Congresso hoje no prosseguimento de legislações que são debatidas pelos parlamentares. Perfeito. As comissões da Câmara elas têm um papel muito importante. Às vezes as pessoas não sabem. As pessoas só sabem do plenário. O plenário é onde é o circo. Exato. Trabalha nas comissões. Exatamente. Tem um estudo que eu vou chutar aqui, eu acredito que não estou errado, que são aproximadamente 80% das proposições legislativas que tramitam na Câmara e no Senado, elas não vão para o plenário. Ou seja, apenas 20%, vamos pensar num funil, né? Apenas 20% das propostas, por critérios que o regimento interno da Câmara define, somente elas, 20% vão para o plenário. Ou seja, por quê? Porque há, por exemplo, critérios, vamos botar o exemplo da proposta de emenda à Constituição. Pela sua relevância de ser uma proposta que vai alterar a Constituição do país, ela precisa ir para o plenário da Câmara para ser debatida entre todos os 513 parlamentares. Lei ordinária, uma lei comum, não precisa. Pelo regimento interno da Câmara, o artigo, agora me fugiu, em torno do 20 alguma coisa, vai ter um rol taxativo de quais leis que precisam obrigatoriamente para o plenário, ou seja, o resto não precisa. Então, por exemplo, uma lei ordinária ela vai iniciar em alguma comissão temática, se for uma lei atinente à segurança pública, combate ao crime, ela vai passar na Comissão de Segurança Pública, vai passar, se tiver alguma questão relacionada à educação, na Comissão de Educação. Se for saúde, Comissão de Saúde. Perfeito, lá tem a Seguridade Social, que abrange a saúde, e nós vamos passar pela CFT, provavelmente a Comissão de Finanças e Tributação, para avaliar o impacto econômico desta legislação na sociedade. E aí, por fim, ela vai para a CCJ, para avaliar a constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa da proposta, e depois, sendo uma norma que não precisa ir para o plenário, ela já vai direto para a comissão do Senado, a CCJ do Senado, e depois, sendo aprovada, ela posteriormente vai à sanção presidencial. É uma longa trajetória, né? Perfeito. E essa a gente chama um rito conclusivo das comissões. Quando ela tem um poder conclusivo, ela passa pelas comissões de forma conclusiva, vai à sanção e ela entra em vigência. Agora, normas de mais relevância têm que passar pelos plenários de ambas as casas, às vezes com quórum qualificado, etc. E turno, retorno? Perfeito. Como a própria proposta da emenda à Constituição agora, né, da reforma da Previdência. Mas os projetos de lei ordinária não precisam do turno e retorno. Não. Só projetos de emenda à Constituição. Isso não é burocracia? O trâmite em si, não sei se é. Eu acho que talvez em termos de organização interna a partir do Estatuto da Câmara, Regimento interno. do regimento interno da Câmara, daí sim nós podemos ali encontrar algumas burocracias, número de sessões e tal. Perfeito. Mas eu não vejo problema no debate. O debate tem que haver. É o excesso de legislação. O debate tem que haver. Porque assim, o que acontece? O Congresso é distante da sociedade. Sim. Então, no afã de parecer trabalhador,
há uma produção excessiva de leis. Às vezes eu até identifico assim, sem citar parlamentares, etc., eu sinto uma certa falta de estabelecimento de prioridades. No início do trabalho que eu participei na Câmara, nós ficamos 2 dias, eu acredito, no plenário da Câmara, debatendo uma legislação que estabelecia um prêmio tal para, enfim, fins simbólicos, vamos dizer assim, uma legislação que estabelecia um prêmio de algum fim social simbólico. Uma legislação que, em tese, na minha opinião, não vai fazer uma diferença prática na sociedade, não vai auxiliar a redução de crimes, não vai auxiliar... Não há prioridade nas coisas. Não é uma prioridade, mas nós ficamos 2 dias debatendo isso dentro da Câmara, porque o regimento interno prevê, obviamente, é legítimo os parlamentares poderem discutir, cada um pode falar um pouquinho, os líderes podem falar, etc. Mas, às vezes, eu sinto essa falta de você escolher algo que, de fato, vai ajudar a sociedade para ser proposto, né? Ser mais rápido, no caso. Perfeito. Muito bem. Vamos falar aqui rapidamente, antes de irmos para o nosso intervalo. Acho que daqui a pouco já vamos para o intervalo, né, Beto? Mas antes eu gostaria de falar sobre a questão da eleição do sistema proporcional. Nós mencionamos isso aqui. E o sistema proporcional ele gera essa distorção que eu mencionei. O que acontece? Você tem ali candidatos que puxam votos e você precisa chegar a um determinado número de votos para conseguir eleger um representante dentro da coligação que você fez. A partir do momento que você chega no número mínimo, você elege um. E conforme Seria você vai legenda. aumentando, você vai subindo a lista dos mais votados. Perfeito. Falem um pouco sobre isso e qual é o problema incipiente do sistema proporcional. Para mim, o sistema proporcional, ele, como tu mesmo acabaste de falar, ele acaba carregando gente que não tem voto, não tem representatividade. Ele vai carregar um e o resto vai vir de roldão. Ou seja, ele não é legítimo, ele é fake. Ele é um fato e 2, 3 fakes, entendeu? Que entram na carona. Gente, carona não dá mais. Nós temos que mudar. Por isso que o sistema parlamentarista, ele, com o voto distrital puro ou misto, confesso que gosto mais do puro, ele vai, e com o fim do fundo partidário... Mas eu creio que o que é tangível de passar é o misto. Tem mais afinidade. Não se fala tanto do puro, assim. Eu não falo... Até o próprio Rodrigo Maia, presidente, disse na Jovem Pan que está mais afim. Eu acredito que tem uma aceitação maior mesmo. Bom, neste momento, se tu for fazer esse voto distrital misto hoje, é melhor do que nenhum. Até porque, se tu for te basear, por exemplo, no voto distrital na Alemanha ou na Inglaterra, que são 2 sistemas parlamentaristas que a gente pode colocar como se fossem exemplos, né? O cara ele vai se candidatar dentro de uma área regional e ele vai poder contatar com as pessoas que ele o elegeram no próprio bairro. Ou seja, ele vai ser cobrado lá, não é essa distância que nós temos aqui. E um detalhe, se ele não estiver atingindo o objetivo, pode ser revisto, chama-se recall, pode ser revisto, eles fazem uma nova eleição. Esse cara, inclusive, pode se colocar à disposição para ser candidato e se tem uma nova eleição. Ser destituído. Ótimo. Eu acredito que é uma medida muito boa. Até o deputado Luiz Felipe de Orleans, em Bragança, tem uma militância muito forte nesse sentido. Até porque ele é monarquista, né? Perfeito, perfeito. Aqui nós temos o deputado Matheus Vesp, do PSDB, que ele é monarquista e defende muito essa ideia do parlamentarismo, né? Inclusive, nós temos uma comissão sobre o parlamentarismo na Câmara, que já foi outorgada, o presidente é o vereador Nedel, né? E o vice é o Vambert. E lá na Assembleia Legislativa do Estado nós estamos entrando com o deputado Matheus. E o voto proporcional, por exemplo, isso cai por terra, porque tu vai votar justamente naquele deputado que vai legislar em teu nome, ao contrário do sistema atual, né? Que tu nem sabe o que ele vai fazer. Só uma observação antes de nós encerrarmos o primeiro bloco, que é um outro efeito danoso do sistema proporcional. Por que hoje o Congresso Nacional ele funciona à base das chamadas bancadas temáticas? Porque o que impera no voto é a representação segmentada, em virtude da natureza do sistema proporcional. Ou seja, o deputado ele não representa o cidadão, ele representa uma corporação, ele representa uma classe, ele representa um grupo,
né? Você tem lá a bancada dos ruralistas, ele foi eleito pelo setor ruralista. Você tem a bancada dos evangélicos, ele foi eleito pelas igrejas neopentecostais. Você tem lá o sujeito que é da bancada dos sindicatos, ele foi eleito por um sindicato ou por um grupo de sindicatos. Então é assim que se divide o Congresso Nacional. Isso é péssimo para a democracia, porque quem vai lá no colégio eleitoral votar não é o sindicato, não é o sistema, São as pessoas. Não é a agricultura, são as pessoas, elas é que vão votar. E elas são aquelas que hoje estão desamparadas de representatividade ou que estão subrepresentadas dentro do Congresso Nacional. Mas será que essas pessoas sabem disso? Não, as pessoas não fazem a menor ideia. Será que elas são informadas adequadamente? Não fazem a menor ideia. Será que lá no colégio, no segundo grau, será que lá nas faculdades eles ensinam, olha, o nosso sistema é esse, mas existe esse? Será que eles ensinam? Não ensinam nada. Eu sinto uma certa deficiência nesse sentido, porque você vê, acompanhando a rotina do Congresso, é exatamente isso. Você vê parlamentares eleitos, e é legítimo, não há uma crítica aqui, mas é legítimo pessoas que são eleitas para, muitas vezes, vindo de uma agremiação, um sindicato, representa a classe dos professores, a classe dos policiais, mas isso acaba, muitas vezes, fazendo com que um parlamentar perca liberdade. Pois ele não pode, em hipótese alguma, vamos pegar o ponto da reforma da Previdência. Vamos pegar o ponto da reforma da Previdência. Vamos pegar o ponto da reforma da Previdência na sequência? Perfeito. Estouramos o tempo. Beto, para o intervalo, já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC TV, Cruzando as Conversas, um oferecimento de Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Na edição de hoje estamos falando sobre o sistema político brasileiro e como ele impacta na vida do cidadão, como ele atrapalha o desenvolvimento do país. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o Dirceu Quadros, que faz assessoria para a bancada do Novo na Câmara Federal, consultor político, e também o César Dey, que é integrante do Movimento Parlamentarista Brasileiro. Guilherme, eu queria fazer um ponto que Não, é porque eu queria ler os comentários e eu tinha interrompido o Dirceu ao fim sim, do desculpa. bloco. Tá. Mas aqui nós recebemos várias mensagens do nosso público. Nosso querido Vinícius Boeira, que estava aí ontem no programa, disse que a reforma previdenciária que o Brasil precisa é mudar o sistema que temos para o de capitalização. Ótimo. É isso aí. Muito bem colocado. A minha querida Su Vargas pergunta quando nós teremos uma edição do programa voltada para a doutrinação ideológica nas escolas. Opa, sou parceiro de participar. O Dirceu teve uma atuação na questão relativa à escola sem partido, né, Dirceu? Tive. Com o professor Najib? Perfeito. Na verdade, não foi uma vinculação com o movimento, mas nas eleições do ano passado, a gente encontrou muita situação atinente ao uso de instituições privadas ou públicas de ensino para esses fins ideológicos de campanha. A gente teve até o Guilherme, na época estava no Brasil Paralelo, me chamou para a gente conversar sobre isso, sobre vários tipos de universidades onde se tinha esse tipo de disseminação dessa prática, né? Muito bem, então, Su, nós vamos marcar aí um programa sobre isso. Desde já está convidado. Su Vargas. Isso aí. O André Silva. Parabéns ao programa. Pauta positiva que adotam é sensacional. Muito obrigado aí, André, pela mensagem. Obrigado, André. A Vera Silva. Talvez o nosso vice-presidente não esteja sabendo que no dia 23 de abril foi instalada na Câmara dos Deputados, em Brasília, uma frente parlamentar mista para tratar de uma reforma política ampla e que tratará, inclusive, do término de tantas benesses, o voto distrital, etc., sob o comando, foi a referência que tu fizeste, ao deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança e do deputado federal Marcel Van Hatten, que estão trabalhando nesta proposta. São mais de 200 parlamentares, mas, é verdade. Mas o pessoal da esquerda não aceitou fazer parte. O Cleiton Krause está dizendo que hoje o programa dá para assistir sem tomar engove. Um abraço, Cleiton. Obrigado, Cleiton. Parabéns, e Juí Ali, ele manda um comentário dizendo o seguinte... É Aline o nome dela. A Juí Ali é Aline o nome dela. É Aline. Aline. Isso. Então, tá aí.
Precisamos fazer a reforma política com urgência, mas por hora urge colocar para discussão neste programa assuntos de relevância educacional, como a doutrinação ideológica nas escolas. Mais um pedido aí Olha só. sobre o assunto. Então vamos marcar isso para tratar do assunto. O Cláudio da Mota Camozato, ele manda o seguinte: isso mesmo, redução da carga tributária somente após a solução dos passivos decorrentes do custo da transição. Um imposto Perfeito. tipo CPMF reduziria o sumidouro e facilitaria a repartição. Sabe do quem é o bolo. Cláudio? Pai do Felipe Camozato, nosso vereador. Olha, a audiência cada vez mais qualificada. Qualificadíssima. Imaginei que nós tivéssemos aí, né, alguém com parentesco com o vereador Camozato. Não sabia É o que pai Cláudio, dele. que o Cláudio era o pai dele. pai Então um dele. abraço, Cláudio, obrigado. E um abraço também para o vereador Camozato, que eu sei que também nos acompanha aí pela televisão. Abraço. meu Seu, colega eu de interrompi partido. ao fim do primeiro bloco, por favor. Não, Cortou meu eu raciocínio. comentava que parlamentares que são eleitos muitas vezes por uma classe, obviamente que eu acredito que uma classe sozinha não consiga eleger um parlamentar, mas a grande maioria do apoio que ele tem vem e que lhe faz assumir um mandato, lhe vem muitas vezes de uma corporação. Então, quando isso acontece, o parlamentar muitas vezes ele até tem a iniciativa e vamos chamar da pretensão de tentar fazer um trabalho que beneficie todos ao mesmo tempo e não somente aquela classe. Mas dificulta. Mas dificulta, eles sofrem pressão, eles vão até o gabinete e dizem, pô, a gente colocou aqui, tu agora vai votar contra o nosso privilégio, por exemplo. Então, algo por isso que nós vemos sempre as galerias dos parlamentos cheias de representantes de entidades, porque elas vão lá para pressionar os parlamentares. Perfeito. Não, e aqui tem uma situação... E se o cara tem que prestar... se o cara tem que prestar contas do seu mandato apenas para o seu distrito e ele vê aquelas pessoas na galeria, ele está nem aí. Perfeito. Porque ele não representa uma agremiação, ele representa toda aquela parte daquela sociedade. Ele precisa pensar no bem comum. E é muito bom poder ver no Congresso que existem muitos parlamentares, não só do Partido Novo, mas de vários partidos, que têm essa ideia. Eles não devem o mandato deles a ninguém e têm uma liberdade de atuação nesse sentido. Então, a gente consegue ver uma melhora nesse quadro de parlamentares podendo defender com liberdade nas redes sociais, publicando que serão isentos, que tiveram alguns parlamentares que votaram conosco nos próprios destaques da reforma da Previdência, não concedendo privilégio a nenhum setor, né, mas ainda há muito a se trilhar para que a gente consiga ter um Congresso muito mais independente. A gente teve uma renovação de 52%, se não me falha, 51%, 52%, mas muitos desses deputados que assumiram a primeira vez na Câmara, eles já eram ou prefeitos, pessoas Já tinham uma experiência de política. Que por um lado é bom, mas por outro lado muitas vezes eles têm vinculações excessivas já com o partido. E aí estimula o toma lá enfim. da cá. Perfeito. Isso aí muito bem isso tem que colocado. acabar. Isso tem que acabar, não tem que ter toma lá da cá. Mas no atual modelo político, o tomar lá da cá, ele é parte da natureza do jogo. o presidencialismo de Por coalizão, isso que né? o parlamentarismo tem que tomar conta e acabar com isso. O Brasil, em 1988, escreveu uma Constituição que era parlamentarista na sua essência. Sim. E Mas daí- foi modificada, né? Claro. Houve um processo de adulteração da Constituição. Não teve o Ulisses- Nelson Jobim que Ulisses- disse que... é, não tive o Nelson é. Jobim que admitiu que ele sussurrava alterações do texto da Constituição. Nos ouvidos do Ulisses Guimarães. se não me engano. Exatamente. Bom, enfim. O Brasil escreveu uma Constituição em 1988 que era feita para ser parlamentarista. Daí alguém teve a ideia de Jerico de ressuscitar a promessa dos republicanos que derrubaram os monarquistas de colocar, né, o plebiscito do modelo político que nós adotaríamos. Porque lá quando derrubaram o Dom Pedro II, disseram, não, nós vamos criar um plebiscito para que o povo escolha o seu sistema político. Realizaram isso depois de toda a República Velha, de todo o período do Getúlio Vargas, de todo o período posterior ao Getúlio Vargas, depois da ditadura militar e depois da redemocratização. E daí quando fizeram, qual que foi a escolha da população? Votou no sistema presidencialista. Então vocês criaram, o que se criou foi uma maçaroca. Por absoluta Foi uma falta maçaroca de incompatível. informação, Guilherme. Presidencialismo parlamentarista. Eu me lembro que eu fui votar nisso, eu nem sabia o que era. O povo não tem que votar nesse tipo de coisa. Claro que não. Isso não tem que ser alvo de um referendo, Não. não tem que ser alvo de um plebiscito. O sistema político é uma coisa complexa. Isso tem que ser analisado pelos integrantes do parlamento. Perfeito. O sistema que devia ter sido adotado é o sistema Olha,
parlamentarista, que é o que a Constituição prescrevia. E o que funciona. E olha que coisa engraçada, né? O único partido que tem hoje no seu estatuto a defesa do parlamentarismo, e no caso de aplicar o parlamentarismo, no caso chegasse ao governo, é o PSDB. Nenhum outro partido tem isso. Muito embora os participantes dos outros partidos, muita gente é parlamentarista. Mas a coisa não anda por quê? Porque o sistema não deixa. E eu queria falar uma outra coisa em relação que eu estive no Canadá agora há pouco tempo, e eu notei uma diferença da primeira vez para a segunda vez. Lá todo mundo sabe que o primeiro-ministro é o Trudeau, né? Justin Trudeau. Justin Trudeau. Ele é o primeiro-ministro, o homem que usa meia com bichinho, coisa e tal. Muito adepto a receber os foragidos, os que querem passar o muro do Trump, porque passa para lá direto, que ele abraça. No momento que ele estava defendendo essa situação, estouraram uma mesquita lá em Toronto. Toronto, se não me engano, foi Toronto. Ou seja, ele teve que calar a boca. Mas esse não é o ponto. A parte da ideologia de gênero, enfim, todo esse processo que a esquerda encampa, lá é bem visto, é tranquilo. Só tem um detalhe. Vancouver, Toronto. As duas principais cidades progressistas que eu digo esquerdas, tá? Do sistema canadense. O meio, que é onde fica Calgary e outras, são os conservadores que trabalham para manter esse progressismo. Eu tenho a grata surpresa de comunicar a vocês que isto está mudando e vão lançar um candidato conservador de direita nas eleições para o primeiro-ministro, na próxima eleição. E, segundo as pesquisas e informações das pessoas que entendem e conhecem, que esse pessoal do meio é que está colocando dinheiro para sustentar os outros. E eles estão perdendo a capitalização deles. Ou seja, o sistema não é mais viável. A atitude progressista do Justin Trudeau não é mais aceita, pelo menos nesse miolo. E há grande possibilidade de que ele caia na próxima eleição. E é isso que acontece no sistema parlamentarista. Ele é muito mais receptível e dinâmico às mudanças da sociedade. Com certeza. Que é o que não acontece no sistema presidencialista. Dirceu, por favor. Não, eu sou bem afim do sistema parlamentarista, com o primeiro-ministro, você tem a diferença entre o chefe de governo, o chefe de Estado. Sim. Eu acredito que a gente precisa evoluir para nesse sentido. Mas eu queria comentar um ponto que a gente está até, não comentando muito, inclusive no Congresso, mas que estava se esperando passar a reforma para a gente começar a conversar sobre ele, que é a iniciativa do ministro Moura em trazer um pacote anticrime para a nossa sociedade. Inclusive, pegando o gancho do tema, como o sistema político pode influenciar na nossa vida, tanto para a parte ruim, mas nesse caso seria uma medida que eu vejo com muitos bons olhos. Há um grupo de trabalho na Câmara que está avaliando esse projeto, mas em breve ele vai ser avaliado em uma comissão. E uma das medidas que eu sou muito afim é a parte que quer legislar, colocar na legislação a execução provisória da pena a partir de segunda instância. Há hoje decisão do STF que permite, por 6 votos a 5, foi a última vez que foi decidido isso, inclusive foi no próprio julgamento do ex-presidente Lula, quando ele estava prestes a ser preso no passado, que por maioria está, no caso, a jurisprudência está possibilitando que presos que tenham condenações confirmadas na segunda instância já tenham sua pena executada, que você possa recolher essas pessoas para o sistema. Isso é uma interpretação. No caso, perfeito. O que a lei pretende é sanar esse buraco. Isso, para a gente não depender da Suprema Corte. Ou seja, vai ao terceiro turno. Perfeito. Então, essa medida é importantíssima. Inclusive, o grupo de trabalho, infelizmente, acabou retirando o grupo de trabalho inicial, mas isso pode ser recolocado normalmente na comissão mais para frente. Foi por 7 votos a 6, se não me falha, a nossa deputada Adriana Ventura, do Partido Novo, votou a favor para que essa medida ficasse no pacote. Futuramente, eu acredito que isso vai voltar sem maiores problemas. Agora, recentemente o Congresso debateu, não faz muito ainda, na época do Eduardo Cunha, se debateu projetos de reforma
política que não deram em nada. Né? Teve aquela ideia de se criar o distritão. Isso. Uma coisa pavorosa. Né? Um robô O distritão de lata, não é né? o distritão, né? É uma diferença Robô muito de grande. lata. E infelizmente muitas coisas lá na Câmara eu vejo que muitas vezes por não ter Eles têm medo, concordância. Marcelo. Eles têm medo de mudar o sistema e se prejudicar com isso? Eu acredito que muitos têm. Eu acredito que muitos têm sim, porque é o que vai lhes possibilitar a sua eleição, né? Então, se você a partir do momento começa a mudar as regras do jogo e piorar para você, é algo natural que você lute contra isso. Mas não é factível que eles... Ok, eu entendo. A natureza do jogo político é essa. Eu vou fazer algo para me beneficiar em detrimento do outro, que se dane. É isso. Agora, não há nenhum acerto para que uma mudança seja implementada de forma gradual? Quer dizer, nós aprovamos um conjunto de modificações hoje que vão valer a partir de 2024. Eu acredito que cada vez mais a gente está conseguindo ter uma melhora nesse sentido. Se você for analisar o tempo de duração da reforma da Previdência, foi um tempo relâmpago, mas com certeza, comparado ao que a gente teve em períodos de reforma tramitando, a própria reforma da Previdência do presidente Michel Temer não conseguiu ser aprovada até o fim da legislatura. Então, mas ali foi por causa do JBS. Nem ele. Mas nem ele conseguiu ser aprovado em nada. Mas agora, o que eu vejo é que e aqui é uma coisa de se elogiar o presidente Rodrigo Maia, que ele consegue buscar articulação junto aos deputados, consegue colocar mas aí o bolsonarismo vai dizer que a articulação é só conchavo, é só mamata, existe é só troca de favor. Com certeza, existe essa parte. Mas existe uma parte da articulação política que não é isso. Exato, que é a boa política. Não se pode banalizar a articulação política. Perfeito. O Partido Novo, como um todo, nunca negou a política. Vou dar um exemplo, né, da onde eu vivo. Sempre defendeu boas práticas na política, é você conversar, é mostrar a sua opinião, tentar convencer as pessoas para que apoiem o teu projeto. Isso é muito diferente do que você fazer conchavo e de fazer troca de favores usando a máquina pública. Isso é um processo de convencimento muito duro. Perfeito. Tu tirar a imagem que o político tem aí na rua, de uma imagem baixa, ruim, para uma imagem nova, inovadora e honesta, eu estou sendo franco, que a população vê. Para eles, tudo que é político é vagabundo. Esse é o senso comum. É o senso comum. Então, tu tentar tramitar e mudar isso... Quem não vai se contaminar e vai se tornar. Quando isso que predomina. Eu vou usar... Se essa ideia entrou porque ele quer alguma coisa para ele. Eu vou usar um exemplo. Quando eu me candidatei em 2016 aqui, teve gente que disse assim, agora eu não vou conversar mais contigo porque tu tá entrando para aquele antro. Eu acho que isso em casa, tu acha que... Eu tentei argumentar com essa pessoa. Digo, olha... nem todo mundo que quer entrar para a política é vagabundo. Eu não sou vagabundo, eu sempre fui trabalhador, nunca vivi da política, nunca fui funcionário público, absolutamente vivi dos meus meios. Eu fui empregado, fui empregador, fui empresário e nunca pedi um tostão ou pedi pinico para ninguém. Mas não adianta o que tu vai falar pro povo, já minou a cabeça deles. Mas eu acho que está mudando, assim, passo de formiguinha, realmente, tem que chegar nas populações. Eu rogo por isso. Com certeza. Rogo por isso. Porque eu acho que Agora, isso também se dá porque as pessoas não conseguem ver o trabalho dos parlamentares. Porque não informam. Não conseguem ver o trabalho dos políticos. Não é informado. O cara vota no sujeito, o sujeito vai lá para Brasília e vem para cá uma vez por semana. E no máximo... Mas, Guilherme... Quando ele poderia prestar contas do seu mandato de uma maneira muito mais próxima. Tu sabe que tem deputado federal, tirando o Marcel Van Hatten, que esse é o concurso, tem deputado federal que está... no mínimo 2, 3 vezes por semana, prestando conta do que está fazendo, do que fez. Meio que nas coxas, mas está fazendo. Eu compreendo isso, mas aqui... Mas é fraco ainda. Mas aqui eu quero denotar um aspecto que pode ser negativo em relação a isso. Que é o seguinte, e eu vi isso nas votações recentes. Né? Todo mundo lá com seu celular, fazendo live ao vivo, enquanto está correndo a votação. Para mim, inclusive, regimentalmente, deveria ser proibido fazer live de dentro do plenário. Ou dentro das comissões. Quer fazer live, vai lá para o gabinete e faz a live. Ali é lugar de trabalho. Eu já não acho que seja adequado os parlamentares ficarem conversando, né, enquanto alguém está na tribuna. Virou um grande show, né? Virou um grande show. O lado negativo disso, César, é que o deputado se torna refém da rede social. Daquelas 40, 50 curtidas, que passam a ser o povo. Mas o povo não é 40 curtidas. Esse é o risco que ele está correndo. É o fator negativo dessa necessidade contínua de demonstrar que está fazendo alguma coisa. Não sei se entrei aí
numa questão nova em relação a esse ponto, mas eu tenho observado isso e me traz A questão de mídia, quem tem bastante estofo para falar isso aqui em mídia é tu, que é o jornalista, né? Então sabe muito melhor. Te botando para a mesa no debate. Não, mas isso é verdade. Isso aí tem um ponto negativo, mas a ansiedade, e eu digo, são deputados novos, não são dos antigos poucos fazem, mas os deputados novos, eles vêm para a mídia e fazem esse tipo de coisa. Eu sei porque eu acompanho. Não gosto, sinceramente. Tá prestando conta, beleza, mas não me agrada. Eu não gosto desse tipo de coisa. A prestação de contas é importante. A rede social serve para diminuir a distância, mas ela não pode ser banalizada. Né? E é isso que está acontecendo. Mal utilizada. Isso é que está acontecendo, banalização. Perfeito. Dirceu, eu gostaria de ouvir de ti como é que se deu a reconstrução do chamado Centrão dentro do Congresso Nacional. Porque quando terminou a eleição, as pessoas tinham dito, bom, nos livramos aí dos dinossauros. De repente o Centrão está lá, junto e poderoso. É que os ovos eclodiram. Talvez. É um setor político, Guilherme César, que tem bastante representatividade, né? Eles até não gostam de ser chamados de Centrão, até por isso que a gente não fala muito, mas são vários partidos parlamentares, enfim, que muitos deles têm as suas opiniões e votações muitas vezes divergentes, às vezes incoerentes, enfim. Alguns parlamentares, alguns partidos que têm parlamentares independentes conseguem, felizmente, conseguir se diferenciar desse nicho político, vamos dizer assim, mas ele está construído, está forte e um grupo de parlamentares que tem muita força dentro do Congresso, muita força. É o fiel da balança, então. Eles praticamente podem determinar o rumo do país. Diria isso. Hoje, então estão perdidos. O tal Centrão se constitui num grupo de quantos parlamentares? Não saberia mensurar agora, mas 290, pelo menos, né? Olha, em torno disso, um pouco menos, talvez. Mas tem muita influência juntos, eles têm muitos votos e foi impressionante ver também como muitos deles votaram a favor da Previdência e apoiaram essa medida, muito também em razão da influência do presidente Rodrigo Maia. Foram puxados pela mão pelo Rodrigo Perfeito. Maia. Né? Beto, vamos fazer intervalo? Temos 3 minutos ainda. Bom, então vamos só por um aspecto aqui que eu quero chamar, que é a questão dos distritos numa modificação do sistema que nós temos hoje, num país continental como esse, que é o barateamento da eleição. Acho que isso é um aspecto que nós podemos abordar aqui, barateamento da eleição, porque se fala muito de como nós vamos reduzir o custo das eleições e tal. Uma maneira que, na minha opinião, é válida é você reduzir o espaço em que a eleição é feita. Né? Você tem lá um candidato no Pará que tem que percorrer todo aquele território, tem que gastar com gasolina, cabo eleitoral, bandeira, material e tal. Se ele faz no distrito dele, se ele faz num ambiente menor, Perfeito. Ele diminui o custo necessário. Uma das ótimas situações do voto distrital. Perfeito. Aí está a transparência do voto distrital. Porque tu vai ser cobrado pelo cara que vai fazer compra junto contigo no mercado. Ou seja, se tu não estiver andando bem, eles vão te tirar. Mas tem que ser o voto distrital, não digo puro no sentido de ser efetivado, como no parlamentarismo. Porque se for um voto distrital só por ser para diminuir custo, que eu não vejo isso, até porque o fundo partidário parece que aumentou, com o nosso dinheiro, vai ser aumentado. Com o nosso dinheiro, eu por mim tinha que cortar zero, eles que se virem. Seria um bom argumento para diminuir o valor da verba do fundo partidário, mas não vejo que isso vá obrigatoriamente fazer com que diminua. Porque há um interesse da classe política em manter as suas eleições muito bem aquecidas, é mais dinheiro na campanha, é mais santinho na rua, é mais divulgação, e ainda num espaço menor... Aí é que vai um argumento... A Fernanda Bartz, esses dias, fez um comentário aqui na RDC que eu achei muito, muito interessante. Ela disse o seguinte: nós estamos vivendo a era das redes sociais. Sim. E as campanhas estão custando cada vez menos. Por que querem aumentar o fundo partidário? Exatamente. É algo totalmente irracional, assim, porque você vê, é um dinheiro público recolhido dos pagadores de impostos. Eu gosto sempre de citar a Margaret Thatcher, que dizia: não existe dinheiro público, existe apenas dinheiro dos pagadores de impostos. Que vai deixar de ser aplicado em situações na segurança pública, na saúde. Obviamente, comparado ao orçamento geral da União, não é um valor tão expressivo, 2,5 bilhões, mas
É um dinheiro que é destinando... mas é o dinheiro que as pessoas estavam reclamando que ia ser cortado da educação. Perfeito, é o valor exato do... Mas não adianta falar isso para eles que eles não sabem fazer conta. Fazer um intervalo, fazendo a conta do tempo aqui, tem que ir para o intervalo. Nós voltamos na sequência com o Cruzando as Conversas. Eu tenho um... De volta aqui com o Cruzando as Conversas na RDC TV, nos canais 24 e 524 na NET. O oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Temos aqui na nossa bancada hoje as participações do César Dey, do Movimento Parlamentarista Brasileiro, e do Dirceu Quadros, consultor político do Partido Novo, trabalha lá na bancada federal do Partido Novo, ali no Congresso Nacional. Estamos debatendo a reforma política. Mensagens aqui. Olha só, Beto. O Jandir Franz nos escuta lá do Paraguai. Boa noite, senhores. Acompanhando aqui do Paraguai o programa. Boa noite. Um abraço. Buenas noches. Então, graças. Não é fake. Paraguai, não é fake. O Paraguai aí que é um país que está num boom econômico. Pois é. Muito bom, né? muito bom. Prosperidade aí para os paraguaios. Muito brasileiro indo para lá para plantar. Você está aqui no programa assistindo, né? Na net você assiste aqui no Rio Grande do Sul, mas no Facebook você assiste em qualquer lugar do mundo. Eu assistia o Cruzando Conversas lá no Canadá através do Facebook. Olha, viu só. Outra mensagem que entrou aqui, discordo, no sistema parlamentarista não seria possível o impeachment da Dilma. Para afastar o presidente da Câmara seria preciso o voto da maioria dos deputados. Só que tem um detalhe, no sistema parlamentarista a Dilma não teria poder. E ela não teria sido eleita. Exato, ela não teria sido eleita, então você não teria necessidade de afastá-la. Agora, se ela fosse de alguma maneira a primeira-ministra, ela teria caído com maior facilidade do que... E o sistema continuaria funcionando, independente de cair ou não. Independente, exatamente. Foi o que aconteceu agora, recentemente, na Inglaterra. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. Isso. Tem o rei, né, mas o rei ele é a representação do Estado. Do Estado. Né? A rainha, no caso, a Rainha Elizabeth, é a representação do Estado. E o primeiro-ministro, que agora é o Boris Johnson, ele é o executor das políticas de governo. Então, todos os atritos políticos, todo o desgaste, todas as relações são concentradas na figura dele, preservando o líder de Estado. O líder de Estado fica lá tratando das questões de Estado. E o líder de governo trata das questões de governo. Essa separação era fundamental, né? Independente de ser uma monarquia parlamentarista ou ou um sistema parlamentarista com presidente. Tem dois países que eu vou citar aqui que tem presidente, mas que funciona no modelo parlamentarista. Itália e Israel. Israel tem presidente, mas quem administra o país o Benjamin Netanyahu. E acontece na Itália também. Cada país tem o seu modelo, mas os países mais estáveis, eles são países com um sistema parlamentarista. Claro, cada um, claro, com a sua própria forma de cooperação. Os Estados Unidos, como o César apontou, ele tem um modelo presidencialista, mas com um poder delimitado para o presidente. Ao contrário daqui, onde o presidente é superpoderoso. Nos Estados Unidos, o presidente não arbitra sobre os estados. Não, cada estado arbitra sozinho sobre o seu. Exatamente. Ali ele é eleito pelo colégio eleitoral, não diretamente pela população. Então, são sistemas diferentes. Os Estados Unidos é federalizado, né? Diferente. Federalizado. Muito bem. Bloco final do nosso programa. Dirceu, o andamento da reforma política, conforme disse o vice-presidente, é factível que se tenha algum avanço ao fim de 2019, início de 2020? Eu acho difícil, Guilherme. Uma coisa que eu estou aprendendo nesse convívio... Porque ano que vem é eleitoral, né? Ninguém vai querer mudar nada. Perfeito. Há também uma discussão da reforma política para igualar as eleições de prefeitos e vereadores para que seja no mesmo ano das eleições... Estultice. Tu concordas com isso? Olha, é muito complexo. Há a questão da economia, por um lado,
a questão da economia de recursos, você mobiliza urnas eletrônicas, TRE, TSE, uma única vez, etc. Mas é preciso ser bem estudado. Eu acho que Como é que tu vai debater, por exemplo, as questões nacionais ao mesmo tempo que tu debate as questões municipais? Perfeito. Coisas completamente... E outra, a eleição presidencial, ela atrai todas as atenções. Exatamente. Tu nem vai falar do vereador. Exatamente. A população já é desinformada, vai enlouquecer. Com certeza. Perfeito. Mas sobre o ponto, o Congresso, eu sinto que ele tem ondas de foco. Então você teve um primeiro semestre no Brasil que o Congresso estava totalmente em função da reforma da Previdência. Por quê? Há uma espécie de... Também. Perfeito. Segundo semestre agora teremos a votação do segundo turno na Câmara, Senado Federal. Inclusive vamos ter a capitalização, que há uma proposta que vai ser separada para se discutir isso. E a questão da inclusão dos estados e municípios também vai tramitar de forma separada, depois de vir do Senado. A perspectiva do acordo que foi feito é que no Senado eles sejam reincluídos. Isso é fundamental, porque tem estado brasileiro aí que gasta em torno de 60%, 70% do seu orçamento de ICMS só com folha de pagamento, e a maior parte dessa folha de pagamento é com a aposentadoria de servidor público. Então, é fundamental que estados e municípios sejam reincluídos. Houve muitos prefeitos indo a Brasília pressionar os deputados, pedindo que eles apoiassem essa medida, mas infelizmente na Câmara não foi possível. Então, a ideia é que no Senado, o Davi Alcolumbre se comprometeu publicamente a tentar organizar isso e fazer com que seja reincluído lá, para que seja aprovada no Senado e aí vai voltar para a Câmara para ser discutida novamente essa parte. Então, teremos esse foco, sim, no segundo semestre. Tem a questão do Pacto Federativo, que foi dito pelo ministro Paulo Guedes na Confederação Nacional dos Municípios, há um tempinho atrás também, que pretende-se dar andamento a isso, para descentralizar recursos da União para que fiquem nos estados e nos municípios. Isso seria uma revolução, então. Perfeito. É algo bem radical sob o ponto de vista político, porque nunca houve uma mudança nesse sentido. Então, é algo que é muito bom, porque, afinal de contas, as políticas públicas elas são necessárias nos estados e nos municípios. Você precisa de segurança, de posto de saúde, é na cidade. E agora tudo acontece na cidade. Perfeito, tudo acontece na cidade. Agora você tem um sistema que o cálculo, para simplificar aqui, a cada R$1 de imposto, juntando todos os tipos de impostos, você em torno de 60 centavos entrega para Brasília, em torno de 20, 25 centavos no estado, e o resto a merrequinha fica com o município. A gente tem que inverter essa lógica. Então, a ideia é que isso comece a se dar andamento também no segundo semestre. São perspectivas muito boas para o cenário econômico, mas eu não vejo como o parlamento vai lidar com tudo isso ao mesmo tempo. É bem complicado. Muito bem. César, daí. Nós estamos chegando ao fim, né? 4 minutos ainda. Então, eu só vou fazer uma lembrança que no sábado nós teremos um evento com o professor Gastão Reis, vai ser na Galeteria Cristófoli, e é um evento promovido pelo movimento monarquista do brasileiro. Tá? E também gostaria de mandar um abraço para as pessoas que estavam nos ouvindo. Mas o movimento monarquista quer reimplantar a monarquia no país? Olha, é difícil, eu não vou entrar nessa seara porque filosoficamente sou monarquista, mas eu acho completamente... Mas se tu for falar com um monarquista, ele vai te dizer e vai te provar... Não, mas eu sou monarquista, não. Filosoficamente sou monarquista. Não, mas tem que ser... Aí eles querem que tu seja completo, não só filosoficamente. Mas é que eu sou, acima de tudo, uma pessoa que se baliza pela realidade. Porque a realeza, no caso... gastaria muito menos do que um sistema presidencialista, com o presidente. Eu sei. Entendeu? Então essa é a vantagem. Só acho difícil implementar. Então vai ser na Galeteria Cristófoli, tá? E vai ser promovido. Então eu gostaria de mandar um abraço para o Edson, que está nos ouvindo, o Dr. Bertolin, que também é do movimento monarquista. Um abraço. Aliás, então, uma hora dessa vamos fazer um programa sobre isso. Venham aqui no programa. Eu vou mandar um abraço para o Dr. Gonçalo, que é uma pessoa que está nos prestigiando e mandou uma mensagem aqui, mandou um abraço para todos. Obrigado. E torcer e mandar um abraço para o nosso deputado Marcel Van Hatten. E que as coisas melhorem para o povo, porque ninguém está se preocupando com o povo, estão só se preocupando com eles. Não é o caso do Marcel, mas é o caso de quase todos. Evento do movimento parlamentarista, quando é o próximo? Vai ser dia 12, com palestra do professor Pugina, Percival Pugina. Muito bom. Vai ser na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na Sala Salzano Vieira da Cunha, às 18h45, 19 horas. César, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Dirceu, obrigado por ter vindo aqui ao programa, por ter tirado um espaço na tua agenda, que eu sei que tu está percorrendo aí vários lugares aí, e voltas a Brasília
Amanhã? Quinta-feira. Quinta-feira Isso, volta para Brasília. Tá de recesso. Muita Não coisa para preparamos. fazer lá, né? Bastante coisa. A assessoria não tem recesso, eu vou voltar, vou pagar em horas tudo que eu fiquei aqui, horas extras. A gente sempre fica até 2 horas da manhã trabalhando, mas é muito gratificante. Te agradeço por ter me convidado aqui, agradeço, César, pela baita conversa que a gente Sempre teve. importante. E eu vou repassar o abraço lá também. Quero deixar um abraço pro pessoal lá da diretoria legislativa do Novo, meu chefe indireto, que é o Dr. Rodrigo Saraiva Marinho, nosso chefe da bancada, querido da amigo. Reis, show de bola. Ele está conduzindo o pessoal aí nessa lida pela busca da liberdade. Também deixar um abraço a Gabriela Matsunaga, que é minha coordenadora de comissões, todos os colegas lá. E também agradecer minhas amigas que estão acompanhando aqui, a Vitória, a Carol e a Evelyn, que vieram acompanhar. Programa hoje com o público aqui no Isso. nosso estúdio. Muito bem, senhores. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. Voltamos amanhã a partir das 22 horas. Lembrando que o Cruzando as Conversas agora em novo horário, logo depois do Dois Toques. Obrigado e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.